Ministro Onix, está me ouvindo aí? O Garrafa voltou? O Garrafa voltou ou não? Não voltou Essa é ainda. a senha. Não. Ah, essa é a senha. Essa é a senha. O Garrafa voltou é que nem a águia pousou. Né? Está de volta então, aqui, ó. O Garrafa voltou. pousou. Está de volta, foi só ele pousar e o ministro-geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, com quem a gente adquiriu um apreço muito grande durante o auxílio emergencial, ele que ajudou tanta gente, né, e o auxílio começa a ser pago novamente. Ontem eu estava até estranhando, com todo o respeito que eu tenho ao ministro Roma, que eu estava esperando o ministro Onix sentar ali para começar a bater papo com o Barreto do lado e falar sobre o auxílio emergencial. Mas foi bacana também o papo com o ministro Roma, mas até a gente se acostumar, não é a mesma coisa, como dizia o caipira aqui no interior de São Paulo. Ministro, bom dia, como vai o senhor? Bom dia, Datena, é uma satisfação conversar contigo, com todos os teus ouvintes de São Paulo e de todo o Brasil, e dizer que o ministro João Roma vai fazer, sim, um extraordinário trabalho no Ministério da Cidadania, com o auxílio emergencial, uma pessoa muito competente, a gente é muito afinado e sempre que ele precisar, ele sabe que ele pode contar comigo, com o Barreto, e a gente vai ajudar. Bom, a pergunta inicial é se o senhor continua ministro. O senhor continua ministro, né? Porque tem tanta gente saindo, o senhor continua ministro, né? Está aí ainda, né? Bom, ministro, o detalhe é o seguinte... Datena, só para brincar aqui, né? Tentam me derrubar desde a transição, né? Mas a minha... Isso é verdade. Eu ouvi o senhor... Eu ouvi o senhor cair da transição uma série de vezes. E agora estou na Secretaria-Geral da Presidência. Na verdade, eu digo sempre, a gente tem um propósito, né, que é de transformar o Brasil. Eu tenho uma relação de muita amizade e lealdade com o presidente e eu digo sempre, aonde ele me der a camisa, eu vou jogar. Né? Já joguei de zagueiro, já joguei de volante, já joguei de atacante, agora eu voltei de novo, né, para a zona de criação lá do governo, né, e vamos continuar trabalhando para o nosso... O objetivo é fazer a vida dos brasileiros ser melhor. E é isso que a gente tenta fazer com humildade, muito trabalho todo dia. O Bolsonaro não mantém gente durante muito tempo se ele não confiar e não chegar a ter uma relação de amizade. Ele não mantém mesmo. Isso é uma coisa óbvia, histórico já no governo dele. Agora não tem muito que ficar fugindo de perguntas. Né? São perguntas que têm que ser feitas e pronto, acabou. Quando eu entrevisto o presidente, muita gente diz que eu fui o cara que mais entrevistou o presidente, mas eu fui o cara que mais perguntou, que muita gente nunca teve coragem de perguntar para ele. Tá? Então a mesma coisa eu vou fazer com o senhor agora, porque a grande preocupação do país... Um dia eu perguntei para o Bolsonaro se ele ia dar um golpe. Ele falou, Datena, você acha que se eu vou dar golpe, quem dá golpe vai avisar? Eu dou golpe e não te aviso, eu não vou dar golpe nenhum, mas eu não vou avisar. Agora, a grande preocupação no Brasil é que quando os ministros militares saíram, ontem o país ficou de ponta cabeça e havia uma perspectiva que foi colocada, exatamente pela data, inclusive, de um golpe militar. Né? A pergunta que existe, pela proximidade que o senhor tem perto bem próximo do presidente, eu já fiz comentário várias vezes aqui, que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica... tem ciência que o papel deles é de Estado e não de governo, são gente muito bem instruída, são comandantes fantasticamente instruídos, muita gente não sabe disso, tem uma cultura enorme, e esses nossos militares de hoje têm a noção clara de que o papel das Forças Armadas é de Estado e não de interferência política e nem de governo. Até aí eu estou certo e as instituições continuam fortes no Brasil e não há nem perspectiva de se falar em golpe militar? Datena, eu vou lembrar o período pré-eleitoral e eleitoral de 2018. Eu caminho nesse projeto, né, de transformação do Brasil ao lado do então deputado Jair Bolsonaro, hoje presidente, desde maio de 2017. E o que a gente sempre ouviu ao longo da caminhada é de que havia um risco de quebra institucional, que o Bolsonaro era um risco para o país. Isso fazia parte desse processo para fazer a diminuição, né, para criar um clima de medo, né,
em relação à presença dele na cadeira de presidente da República. Não é ao acaso que o nosso programa de governo, que eu ajudei a coordenar e a escrever, está escrito lá, o caminho da prosperidade, a primeira palavra após é um governo será constitucional. Não é de graça que ela está lá. Ela está lá porque o compromisso do presidente é fazer um governo constitucional. O presidente vem sendo atacado, detratado por uma parcela da imprensa brasileira, por uma parcela da oposição brasileira, por uma parcela de pessoas que se manifestam ao longo do país, atacam, inventam mentiras, contam mentiras. A pergunta é, quem é que ele processou? Ele podia ter processado. Ele não processou um jornalista. Por quê? Porque ele respeita a liberdade de imprensa. Se ele respeita a liberdade de imprensa e todos os seus atos são rigorosamente dentro do que determina a Constituição, são outras coisas que têm acontecido no Brasil que, lamentavelmente, vamos dizer assim, vão para além do que determina a Constituição. Mas isso não está no poder do presidente de resolver. O presidente fica rigorosamente dentro do que a lei determina. Esse é um governo constitucional. Os 3 grandes eixos do programa de governo ele é um governo constitucional, ele é um governo eficiente, ele é um governo fraterno. Então, constitucional ele foi desde sempre e vai continuar sendo. A análise que tu faz do preparo, da qualidade dos comandantes militares das forças, da Força Aérea, da Marinha e do Exército, eu concordo rigorosamente com o que tu dissesses e eu também faço essa mesma análise. Para além disso, né, o presidente Jair Bolsonaro, todas as suas atitudes foram rigorosamente dentro do que a Constituição determina. Quem retirou do presidente Bolsonaro uma ação que ele é cobrado hoje dentro do país, da falta de uma liderança, de uma coordenação nacional para dar os rumos no combate à pandemia, bom, mas para aí, mas quem é que retirou do presidente e colocou na mão de governadores e prefeitos a autoridade para, no seu âmbito territorial, exercer o poder e determinação do combate à pandemia? O presidente só fez mandar dinheiro, o presidente só fez comprar vacina, o presidente fez aquelas coisas que o governo federal tem que fazer. Agora, o comando, a ação nos municípios, se pode fechar, não pode fechar, que o presidente, numa outra circunstância, poderia determinar, através de um decreto presidencial, numa coordenação nacional, como foi feito em todos os países do mundo, aqui no Brasil ele não pode fazer. E aí ele é acusado de culpado de não atuar nos estados e municípios. Mas peraí, tem a tripartição dos poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário. A Suprema Corte Brasileira tomou uma decisão de um federalismo... Determinado pelo Supremo. Uma decisão do federalismo ampliado, que é uma das possibilidades dentro da nossa Carta Constitucional e que nós respeitamos, o presidente respeitou. Vou dar um outro exemplo, né? Além disso, o governo eficiente que está lá, ele acabou de assinar uma medida provisória, agora na segunda-feira, que foi redigida lá pela Economia, passou lá pelo Ministério que eu tenho a responsabilidade de comandar, porque lá está a Secretaria de Modernização do Estado brasileiro, que vai fazer, Datena, que o Brasil, no ranking dos 190 países, né, no Banco Mundial, que tenham bons ambientes de negócio, o Brasil sai da posição 100 e vai para a posição 80, para ficar fácil para quem está nos ouvindo. Ou seja, ele melhora a sua condição de maneira muito forte no caminho de um compromisso que o presidente tem de botar o Brasil entre os 50 maiores países do mundo, ou melhores ambientes do mundo para instalar uma empresa, fazer um negócio, gerar emprego, gerar renda. E, por fim, o fraterno. O fraterno começa a ser pago dia 6. Está aí de novo. Foi feito no Brasil o maior plano de assistência social proporcional à sua população, tanto em intensidade, tanto em valores, tanto em tempo. Nenhum país do mundo fez 9 meses e o Brasil vai fazer mais 4. Então, bom, esse é o presidente que, dentro daquilo que são as suas atribuições, ele é rigorosamente dentro do que a Constituição determina. Então, não tem nada de jogar fora das 4 linhas. O presidente joga na bola. Quem não joga na bola com ele são outras pessoas. Por exemplo, a queda dos ministros militares, ou a saída dos ministros militares, exonerados ou não, a pedido deles, claro que gera uma instabilidade. É óbvio que gera uma instabilidade num poder importante, que é o poder
das Forças Armadas, né? Hoje, pelas minhas fontes de Brasília, parece que a situação está mais calma. Óbvio que atrito foi gerado, mas a situação está mais calma. Nesse momento, o senhor pode passar uma palavra de tranquilidade, o senhor que é bem próximo ao presidente, que está tudo sob controle, que a situação está naturalmente controlada e que o país segue com governabilidade? Porque eu vi aí que o Ciro, o Huck e o Dória assinaram um compromisso pela democracia. Eu falei assim, olha, isso é uma coisa absurdamente desnecessária, porque a partir do momento que você assina um compromisso com a democracia, você está colocando a democracia em xeque, né? Isso é um absurdo, porque a democracia é o único regime aceitável no mundo hoje, sob a perspectiva, acredito que até do presidente da República, porque o presidente da República, se a gente tivesse um regime militar, ele jamais poderia ser presidente. Seria o Mourão, que é general-presidente, e ele capitão, seria no máximo um vice-presidente, olhe lá, pela hierarquia militar. Então não podemos ter certeza absoluta que essas manifestações são desnecessárias e que a lei e a ordem democráticas do Brasil estão garantidas pelo próprio presidente e o seu entorno? Bom, Datena, vamos por partes, né? Primeiro, a substituição de ministros é um direito do presidente da República. Quando tu tens um time, tem momentos onde existem dificuldades, né? Tanto na administração de cada uma das pessoas, quanto nas ações que as pessoas desenvolvem. Isso vale para um time de futebol, vale para um time de gestores, né? Então, o treinador, ele tem todo o direito de fazer substituições, porque o que ele precisa? Que o conjunto funcione melhor e harmonicamente. Então, foi isso que o presidente fez. Ele fez modificações para melhorar. Eu tenho profundo respeito e admiração, né, pelo ministro da Defesa, né, que era o general Fernando. Agora, tanto o general Fernando quanto eu sabemos, e todos os ministros, que nós estamos ministros temporariamente, ou seja, o único que é permanente, tem 2 permanentes no governo, o presidente e o vice, que foram eleitos pelo povo. O resto é tudo substituível a qualquer momento e por decisão unipessoal do presidente, porque esse é o regime que nós vivemos, que é o regime do presidencialismo. Quando é no parlamentarismo, há um acordo prévio, né, para o estabelecimento da ocupação dos espaços no comando de um país, mas também passa por um comando e o primeiro-ministro pode provocar a queda do seu gabinete para ele remontar o seu governo, né? Então, em qualquer sistema, isso é perfeitamente possível. A maturidade dos comandantes militares fez com que essa troca ela fosse o mínimo traumático possível. Eu sempre achei que, pelo dever de lealdade que marca as relações, né, e que deve marcar as relações entre os comandantes de força com o seu ministro da Defesa, todos foram nomeados pelo ministro da Defesa, que foi substituído pelo general Braga Neto, que agora já nomeou ontem os seus comandantes de força. Isso é uma coisa natural, chegou ao comando, que é a maior responsabilidade, a maior honra que um comandante militar pode ter é chegar ao comando do Exército, ao comando da Força Aérea, ao comando da Marinha. Bom, eles também tinham este dever de solidariedade / lealdade àquele que os nomeou, que foi o general Fernando. Então, eu acho muito natural, e se eu tivesse na condição de qualquer um deles, eu faria a mesma coisa. Por quê? Porque uma vez que houve uma substituição no comando geral, que é o Ministério da Defesa, seria razoável que o novo ministro tivesse a liberdade de poder estruturar o comando das forças de acordo com, vamos dizer assim, a sua opinião, a sua visão. Então eu vejo isso com absoluta naturalidade, não vejo nenhum problema em relação a isso. Tanto é que, do ponto de vista interno, vamos dizer assim, esta agitação não durou mais do que 48 horas. Tá? Então, acho que já está tudo muito bem encaminhado. Bom senso, equilíbrio para todos. Agora, esse negócio de Dória, esse negócio de Huck... Não, peraí, eu ia chegar nisso. Eu ia chegar nisso.
Eu acho que tem que desconfiar de gente que... Assim, não, peraí, eu ia chegar nisso. Olha, você aproveitar de um momento difícil que a nação está passando, você tem 4 mil mortos quase 90 mil feridos num dia. E aí divulgar um manifesto desse, esse manifesto tem muito mais fundo político para isolar o Lula e se colocar como candidatos ao centro, né? Tanto o Dória, quanto o Ciro, quanto o Luciano Huck. E não é que eu não goste deles, com o governador tem algumas diferenças que ele mesmo provocou, com o Ciro não tem problema nenhum, conheço ele desde a época do Sócrates, com o Luciano Huck é um bom companheiro de trabalho, mas é um oportunismo desgraçado para isolar o Lula, isso aí está na cara. E aí se colocar como um possível candidato de centro, que de centro alguns não tem nada, e formar uma terceira via e isolar o Lula, que seria o candidato natural contra o Bolsonaro. E também é muito interessante, eu já fiz isso no comentário de abertura, que exatamente na pior fase da pandemia, o Lula é reabilitado por decisão do Fachin, e o Fachin está sentado em cima dessa decisão há 300 anos. Quer dizer, os caras falam em não politizar a doença e estão politizando a doença no pior momento em que ela tem. Antecipar as eleições de 2022 por número de mortos e contaminados do Brasil que nós estamos enfrentando agora é uma das grandes sacanagens políticas, jurídicos que eu vejo no meu ponto de vista, com todo respeito aos ministros, egrégios ministros do Supremo. Agora, de político, eu não espero muita coisa, não. Esse movimento do Lula, do Dória, do Huck aí, não sei mais de quem, e do Ciro, é um movimento para isolar o Lula e se colocar como candidato. Então, antecipar a eleição no momento desse é o pior momento, é a hora que o meteoro está chegando, você pega, vão todo mundo para a rua ver o meteoro destruir a gente. Então, agora é hora de união nacional e esquecer eleição para 2022. Não é hora para você fazer jogada política. E essa é uma jogada política que até eu, que sou mais bobo, estou enxergando. Será que eu estou enganado ou não? Foi uma análise ruim que eu fiz? Ô, Datena, eu concordo com a análise que tu faz, mas tem uma outra coisa que tem que ser ressaltado. Quem é que afrontou princípios democráticos e constitucionais ao atacar pessoas que estão trabalhando, ao impedir o ir e vir das pessoas aí em São Paulo? Quem é que decretou isso? Quem é que bloqueou o sagrado direito do cidadão trabalhar para poder levar alimento para sua casa? É o mesmo sujeito que, quando tem a caneta na mão, ele impede que as pessoas trabalhem, ele bloqueia o ir e vir das pessoas, ele estabelece horários onde as pessoas podem exercer as suas atividades. Esse cidadão, ele é um democrata ou ele tem um viés autoritário? Eu não tô dando a minha opinião, eu estou trazendo fatos. Foi ele que assinou decretos aí em São Paulo. E são tão eficientes que, se São Paulo fosse um país, em número de mortes por milhão, e se a gente tivesse perdido uma pessoa só, já era um drama. Décimo. São Paulo seria o 11º do mundo. E o Brasil é o 20º. Contra o presidente a qual ele eu acho gozado, mas eu acho gozado, eu também estou baseado ninguém fala em da dados, vida, já que ele falou. Peraí, os caras descobriram isso agora. Desde o começo, em que o Brasil assumiu a segunda posição de número de mortos e casos de contaminados no mundo, desde o começo, eu, por uma questão de sensibilidade, comecei a dizer, como é que pode no Estado, no foco, na ciência, né? Porque tem lá um comitê de contingência do coronavírus, que fala assim, olha, o senhor tem que restringir agora para não fechar totalmente depois. Isso é o que diz o comitê de contingência. Aí mas você não fecha porque tem eleições. Não, é isso que eu estou falando. Não, mas hoje, ele não fechou porque teve eleições. Não, mas eu estou dizendo isso, entenda. Lá atrás, o comitê disse a ele, fecha aí, faça restrições para não ter medidas mais restritivas na frente. Só que tinha eleições.
Quando interessava ter eleições, ele não fechou. Um dia depois das eleições, ele fechou e foi para Miami. Isso é fato. Ele se desculpou, a grandeza dele se desculpar de ter ido para Miami, mas foi um erro grave que ele cometeu e por isso ele se desculpou. Mas desde o começo eu estou falando, quando o Brasil assumiu a posição de segundo país em número de casos de pessoas contaminadas e mortas, eu falei, por uma questão de sensibilidade, né? Se o estado de São Paulo é o mais populoso que nós temos e aqui não está dando certo o combate à doença, como é que pode ter o maior número de mortos em estados do mundo? Um dia eu comparei a Nova York, que era o epicentro da doença. Tá? São Paulo, a partir do momento em que nós assumimos a função, a condição de primeiro colocado no ranking tétrico da pandemia, São Paulo já era muito antes o estado onde mais morria gente no mundo e onde tinha mais gente internada no mundo. Era uma coisa assim lamentável. É lá de trás, não é agora. Agora só está muito claro isso. Agora só está muito óbvio isso. Deixa eu trazer, porque aí é o estado, né, onde o governador sempre falou de que aí se fazia ciência, né? Então vamos falar de ciência. A Universidade Federal do Espírito Santo, portanto uma universidade pública, né, não é nenhuma privada para não entrar na discussão ideológica, um professor dessa universidade fez uma avaliação entre o controle da pandemia no estado do Amazonas e no estado do Pará. Não sei se tu já teve essa informação. No estado do Pará, não, que tem a mesma característica climática, populacional, semelhante territorialmente, é a mesma coisa, né? Do ponto de vista de que estão os dois estados localizados no coração da Amazônia brasileira. Pois muito bem. O estado do Pará tem 5 vezes menos morte e 5 vezes menos doentes do que o estado do Amazonas. Vou repetir, não é 5% menos, é 5 vezes menos. Por 1.000, 100.000, proporcional, não é? Proporcional. Por quê? Proporcional. Por que isso aconteceu? Sim, o estado do Amazonas teve um caos agora, janeiro, fevereiro, correto? O estado do Pará, esse professor lista, eu tenho o trabalho comigo, o estado do Pará fez o seguinte, organizou, enquanto todo mundo desativava o hospital de campanha, novembro e dezembro do ano passado, o governador do Pará fortaleceu o seu hospital de campanha, construiu novas UTIs, estruturou todas as unidades básicas de saúde e ainda adaptou 5 ônibus para fazer o atendimento nas comunidades mais longínquas. Bom, resultado, né? Ele organizou um kit, esse kit com vários medicamentos que estavam disponíveis nas unidades básicas de saúde para feito o diagnóstico de que é Covid, a pessoa já saía com o conjunto de medicamentos e ele ia, então, ao tratamento inicial de maneira imediata e rápida e teve esse resultado espetacular. É a voz do Datena. Não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Estamos com o ministro Onyx Lorenzoni. Teve eu continuo conectado aqui. O senhor está me ouvindo, né, ministro? Eu te ouvindo muito bem. Eu parei de ouvir o Datena. Não, vai voltar já o Datena. Agora a gente queria aproveitar, viu, ministro? Óbvio, já não é mais da sua pasta. Ontem a gente teve o anúncio do auxílio emergencial. Muito aguardado, né? Que é uma etapa importantíssima no combate à pandemia. A gente só pode tentar fazer com que as pessoas se preservem em casa, as que conseguem, porque muitas não conseguem mesmo, se elas tiverem esse auxílio emergencial. A pergunta que se faz é o seguinte, eu sei que o senhor não está mais nessa pasta, mas o senhor acompanhou de perto todo o processo no ano passado e o processo esse ano também, até agora há pouquinho. Há a possibilidade, ministro, desse benefício ser ampliado para além dos 4 meses iniciais previstos, porque não se tem certeza, é pouco provável que a pandemia esteja superada
nos próximos 4 meses. O senhor acha que é possível que se, apesar das dificuldades, o orçamento e tudo mais, que se amplie esse benefício, ministro? Bom, eu participei, né, da construção de por que esses 4 meses, né? Esses 4 meses, eles derivam da perda, né, que o governo federal teve da capacidade de poder estabelecer a política pública para estados e municípios. O que nós temos hoje são governadores e prefeitos que se acham mini-reis, né? Reizinhos do seu território, né? Declarando estado de sítio em cidade, declarando estado de sítio em estado, dizendo que horas as pessoas têm que ir para casa, que horas as pessoas têm que voltar. Eu acho isso uma coisa inadmissível. E vou usar matemática para mostrar isso, né? Muito bem, se uma loja, seja lá que se dedique a qualquer tipo de comércio, se ela recebe 200 pessoas em 5 horas, quantas pessoas teoricamente entram em média por hora na loja dessa pessoa? 40, certo? O que acontece se ela funcionar 10 horas e receber as mesmas 200 pessoas? Ela vai receber 20 pessoas por hora. Não é muito mais fácil de fazer o afastamento social, a máscara, o álcool gel, que todo mundo sabe que tem que fazer, mas deixa as pessoas trabalhar, pelo amor de Deus. Eu fui com o presidente, né, em Taguatinga, entramos no bairro, depois fomos lá na comunidade de Chaparral, que é uma comunidade muito, muito pobre. O que a gente vê? Nós entramos aleatoriamente nas casas, não tinha nada preparado. O presidente vai falar com o povo para tentar entender o que as pessoas estão passando. Nós fomos na casa de uma moça, a moça manicure, o salãozinho que ela trabalhava fechou, ela tirava aí 1.800, às vezes R$2.000 por mês, com que ela ajudava com o marido, que tem uma pequena distribuidora. O que eles tiveram que fazer? A distribuidora do marido de bebidas teve que fechar, ela desempregada, porque fecharam o instituto que ela trabalhava. Naquele momento estava o marido fazendo uma mudança para um vizinho, pagar R$50 para poder comprar comida para os filhos, tia. Então isso é uma barbaridade. Esse negócio de fechar coisa, impedir que as pessoas possam desenvolver suas atividades, tinha alguma racionalidade lá no início. Alô? Oi, tô te ouvindo. Agora tu entrou. Aí. Entrou no ar. É o seguinte, olha, ou trocam a minha aqui, ou trocam o equipamento, ou trocam quem derruba o som todo dia. Eu não tenho mais paciência, já estou sem voz, trabalhando sem voz, e todo dia cai o meu áudio aqui, e não tem motivo para cair, porque se eu tenho retorno de vídeo, faz 50 anos que eu trabalho em televisão, eu tenho que ter retorno de áudio e minha voz tem que estar no ar. Alguém mexe alguma coisa e derruba, porque se sai do ar, significa que podia ter estado no ar sempre. Então, vocês me avisem aí. Se quiserem, eu não venho mais aqui trabalhar, porque não dá. Eu já estou sem voz e todo dia aqui ter que derrubar a entrevista. Para começar tudo de novo, não dá. Aí não vai dar. Sinto muito, mas não vai dar. Eu pego a minha mala e fico até mais tarde aqui e vou trabalhar na televisão. Porque todo dia cai o som aí, não tem motivo para isso. Não há motivo para isso. A não ser que alguém esteja apertando o botão errado ou tenha algum fio mal conectado. Ontem aconteceu isso, já aconteceu várias vezes. Então que olhem direito aí e quando tiver condição de trabalhar, me chamem para trabalhar. Senão eu não vou ficar aqui justificando todo dia. Já estou sem voz de tanto gritar, já perdi a minha paciência de tanto gritar por causa desse negócio, desse raio, desse som. Pô, os caras falam com um robô em Marte, toda hora a gente não consegue falar a 20 quilômetros de distância. O ministro Marco Aurélio, do Supremo, disse que a troca de defesa e também Forças Armadas geram uma repercussão ruim. Até que ponto isso é verdadeiro ou não, no seu ponto de vista? O ministro Marco Aurélio que vai se aposentar agora. Bom, eu já disse aqui, vou repetir a minha opinião. Acho que o presidente tem direito de trocar qualquer ministro a qualquer tempo, né? E começa por mim, né? O problema todo é que qualquer coisa que o presidente Bolsonaro faça, uma parte da imprensa brasileira e uma parte, né, da oposição brasileira, a maior parte dela, faz o quê? Né? Tenta potencializar, quer causar desgaste, né? O Brasil
tem rumo, o Brasil tem comando. O Brasil hoje tem um outro fato importante que eu acho que é muito sério. O governo federal já distribuiu 35 milhões de doses de vacina. Hoje, atualizado, o último dado que eu recebi hoje de manhã tem 19 milhões de vacinados. Eu queria saber aonde é que estão as outras vacinas, né? Onde é que estão esse volume fantástico de 14, 15 milhões de vacinas que não vacinam? Por que não vacina? O Brasil tem capacidade em estados e municípios de chegar a uma vacinação de 1,5 milhão ou 2 milhões de pessoas por dia, né? Tem gente que diz que nós temos capacidade de fazer mais do que isso, mas a pergunta que fica é a seguinte: por que nós estamos vacinando 400, 500? O dia de muita vacina no Brasil é 600 mil. O que está acontecendo? Tem que fazer essa pergunta para governadores e prefeitos. Por que a vacina chega e não é imediatamente aplicada? Chegou num dia, tem que estar aplicada no outro, pô. Qual é o problema? Né? O que o senhor acha que está acontecendo? Da sua opinião, o que está acontecendo? Eu espero que até a aplicação de vacina não esteja sendo politizada no Brasil. Porque no Brasil, uma parte da imprensa e uma parte dos prefeitos e governadores conseguiram uma coisa inacreditável. Conseguiram construir uma narrativa que coloca em xeque o tratamento inicial, o tratamento precoce, o atendimento rápido, o atendimento imediato, chama como quiser da Atena. Agora, ontem, eu estava no Rio Grande do Sul e antes de ontem também, visitei 2 grandes hospitais lá no Rio Grande do Sul, o Instituto de Cardiologia, e perguntei para o diretor do Instituto de Cardiologia: doutor Marne, numa questão de um paciente que tem um problema cardíaco, como é que deve ser o procedimento? Quanto mais rápido atender, quanto mais precoce o diagnóstico e o atendimento, maior a chance de sobrevivência. Isso é uma obviedade. Aí, na Santa Casa de Misericórdia, onde fiz uma reunião com a Confederação das Misericórdias no Brasil, são 1.824 hospitais que atendem mais de 50% do SUS no Brasil, que o governo está procurando caminhos para poder dar condição de melhorar o atendimento, ainda mais nesse momento difícil que todos estão vivendo. No caso de câncer é a mesma coisa, quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais rapidamente iniciar o tratamento, melhor. O que a gente chega de relatos de municípios, de locais do Brasil, é que o paciente vai lá, faz o diagnóstico de Covid, o cara sai com um antitérmico, pô, manda para casa o cara. Isso é uma barbaridade. E conseguiram fazer essa politização. Quando eu falo nas minhas redes, quando eu falo para as pessoas em tratamento precoce, já vem lá alerta do Twitter, alerta do Instagram, alerta do não sei o quê. Por quê? Porque eu vou falar o nome do medicamento. Para aí, eu fiz uma lista, tem 11 medicamentos hoje que podem ser usados e que cada um em uma fase da doença pode ajudar. Né? Agora está aí o omeprazol, que é a vovó do produto americano lá que descobriram, mas que ajuda. Tem a flutamida, né, que também ajuda, que está com estudo randomizado, duplo cego, não sei o quê, provando nos Estados Unidos que pode tirar as pessoas da UTI, né, da intubação. Então, por que não usar? Porque eu falei aqui, eu não sei se foi na hora que cortou, o governador do Pará colocou esse arsenal de 10, 11, 12 medicamentos em cada posto de saúde e o médico livremente escolhia o que usar com o paciente. Deixa os médicos trabalhar, deixa o paciente escolher. E aí o que aconteceu? O resultado dele é extraordinário, tinha que ser um exemplo para todo o Brasil. Nós temos um governador que organizou um protocolo que no momento em que a pandemia explodiu no Amazonas, ele teve 5 vezes menos. Para cada 1.000 ele teve só 200 casos. Para cada 1.000 mortos no Amazonas ele teve 200. Território é o mesmo, população é a mesma, característica é a mesma, o clima é o mesmo. O que ele fez? Ele usou a técnica de atendimento rápido, diagnóstico rápido e disponibilizar para o médico qual o remédio que ele quer dar para o paciente. Nós conseguimos politizar isso, Datena. Isso é uma barbaridade. Então, o que eu defendo? Eu defendo que se trate as pessoas. Se dê uma chance da pessoa não morrer. Se o cara vai para o hospital, Datena, 40% fica lá, não volta para casa. Se o sujeito vai para o oxigênio, 60% não volta, Datena. E se o sujeito vai para o tubo, 80% não volta. Então, não tem que se tentar alguma coisa antes, lá no início? Eu acho que tem.
Eu passei por isso, eu tomei esses remédios, eu vi como o meu organismo se comportou sem 3 ou 4 medicamentos, eu não tomei um só. E nunca ninguém disse, nem o presidente disse, que isso ia salvar o mundo, que isso ia a cura da doença. Não, é para ajudar uma parcela grande de pessoas a não chegar no hospital, é para ajudar a não ter intubação. E qual é o problema de deixar livremente o médico, o paciente escolher? Aqui no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, no meu estado, teve um caso de uma médica que usou uma técnica que é usada em Nova York pelo Dr. Zelenko, que vários médicos do Brasil estão usando. Olha, eu tenho uma afiliada da Globo lá fazer uma campanha contra a mulher. Os familiares que perderam os seus familiares foram a público para defender a médica, porque ela foi autorizada. O paciente melhorou, agora estou investigando lá outras coisas que aconteceram no hospital que não tem nada a ver com o tratamento da médica. Mas deixa esses médicos trabalhar. É como um outro médico me disse, Onix, eu não posso ficar segurando a mão do paciente, dar uma aspirina, uma dipirona para ele, esperar a hora que ele vai morrer. Eu me sinto moralmente, eu fiz um juramento, eu me sinto moralmente obrigado a tratar. Eu me sinto moralmente obrigado a estudar e buscar alguma alternativa para aquela vida. Aliás, o sujeito é médico por isso. Como eu sou médico de animais, eu estudei para isso. E eu nunca me resignei em ver o bicho morrer, eu queria salvar o bicho. Por quê? Porque eu fiz um juramento. E é um compromisso que eu tenho no meu coração, assim como os médicos têm. Então se conseguiu criar um clima no Brasil aonde até tratar rapidamente uma doença virou um erro. Está tudo errado, me perdoa. E talvez por isso São Paulo está pagando o que está pagando. Olha, e a população, não é o governador que está lá no palácio, né? Desculpe o desabafo, Datena, mas eu estou com isso engasgado há muito tempo. Não, pode falar à vontade. Pode falar à vontade. Aqui é democrático e espero que continue sendo democrático a vida inteira. O lance é o seguinte, está mais do que provado que os cientistas, pela capacidade que têm, desenvolveram uma vacina em um ano, coisa que demora 14, 15 anos para desenvolver. Desenvolveram uma não, desenvolveram várias vacinas. Agora estão tentando dar um pulo a mais, que é desenvolver uma vacina que o cara, além de não se contaminar, ou quando se contaminar, pegar a doença mais fraca e não transmitir a doença. Porque não tem essa vacina. Até agora, todos são imunizados, pegam a doença mais fraca, alguns chegam a morrer, mas a maioria não morre porque a vacina salva, está provado que a vacina salva, só que todos continuam transmitindo, estão tentando impedir que o cara, a partir do momento que tome a vacina, também não transmita mais a doença. Acabou. Pronto, acabou. Esse é o próximo passo. Agora, ouvindo a OMS, deixa eu só terminar, para fixar um ponto que você disse aí. Ouvindo a Organização Mundial de Saúde, a gente chega à conclusão que até agora as pessoas estão procurando saber como combater esse vírus. Porque há países que fizeram lockdown, medidas restritivas e vacinaram e que continua morrendo gente pra caramba. E há países que fizeram medidas restritivas, usaram a vacina e que o número de pessoas, de mortos e infectados também diminuiu. Então, até agora, com toda a capacidade científica que nós temos no mundo, a gente não conseguiu descobrir uma maneira correta e definitiva e padrão para combater essa doença. Tem lugar que faz tudo dentro do protocolo que o outro fez, e aqui muita gente é salva e do outro lado muita gente continua morrendo. Até agora não se conseguiu achar um denominador comum. Então é tudo muito incipiente para você ficar discutindo. Eu tive essa discussão ontem aqui dentro da minha família. A minha filha me ligou, precisava de um medicamento para que se aplicasse em quem está com Covid, e o medicamento tem determinado nome, que eu nem sei mais. Eu perguntei para os médicos aqui, olha, isso aí não tem aplicação. O outro falava, isso tem aplicação. Daí eu disse a ela, olha, você faz o que você quiser, porque se eu falar para você não aplicar o medicamento aí, se os médicos decidiram aplicar, que você aplique o medicamento, que se eu falar que não deve aplicar, porque os médicos me disseram que não deve aplicar, e a pessoa morrer, a culpa vai ser minha. Então, faz o que os médicos decidiram aí. É mais ou menos isso que eu falei para ela. Fazer o quê? Porque estão falando assim, não aplica isso aí porque o doutor fulano me disse que é para não aplicar. A pessoa morre, a culpa é minha da morte. É mais ou menos isso que você está falando. Eu passei por isso aqui dentro de casa. O que eu posso fazer? Eu não sou médico, então o médico que decida o que é melhor.
Eu não sei se eu fiz correto, mas eu fiz o que era racional. Não? Mas é sobre isso, Datena, que eu estou falando, é de racionalidade, né? Nós já descobrimos, e aí tem um outro lado da história que é importante, né? O Brasil tem um número grande de óbitos. Tem, né? Porque tem uma grande população. Agora, por outro lado, o Brasil não tem um dos maiores números de cura da doença no mundo. Também é verdade, mas ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Uma outra coisa importante, eu recebi um laboratório, segunda-feira, de origem suíça, que pediu autorização agora para desenvolver a fase 3 de uma vacina que vai poder ser aplicada em recém-nascidos, que hoje não tem vacina para bebê, para desde a tenridade ele desenvolvendo imunidade. E uma outra coisa, Datena... Preocupação do mundo isso, é vacinar a partir de 6 meses. Exatamente. Então, o que ocorre? O presidente Bolsonaro, desde julho do ano passado, o governo trabalhou silenciosamente para permitir, por exemplo, que agora, a partir de abril, a partir de maio, a Fiocruz possa produzir desde a célula-mãe, passando pelo IFA, que é aquele insumo farmacêutico ativo, chegando na vacina para chegar nas pessoas. Então, o Brasil, dentro de 1 ou 2 meses, vai ter 100% do processo feito dentro do Brasil, lá na Fiocruz. Na semana passada, um laboratório brasileiro, daqueles 10 estimulados pelo ministro Marcos Pontes, pediu autorização de teste de fase 1, fase 2, de uma vacina 100% brasileira, e até o final do ano essa vacina deve estar disponível. Por que o Brasil virá produtor de vacina? Era uma preocupação do presidente Bolsonaro. Porque isso nos dá a condição de enfrentar melhor o vírus. Esse vírus tem mutações. Essa nova variante que atacou primeiramente Manaus, que hoje nós chamamos ela de P1, será que vai ter a P2? Será que vai ter a P3, a P4, a P5? Ninguém sabe, Datena. O que todo mundo acha, o que todo mundo vê frente a outras enfermidades que tinham essa variação de mutação vírica? Na medida em que tu tem a população vacinada, tu tem um alto nível de imunidade contra a doença, tu vai ter o quê? Casos episódicos, mas a doença não vai ser encerrada. Nós vamos aprender a conviver com ela como aprendemos a conviver com outros vírus. Agora, qual é a capacidade de mutação desse vírus? Hoje, com segurança, nenhum cientista no planeta sabe dizer. Nem os chineses sabem dizer. Então, o que ocorre? O Brasil estar no clube. Hoje tem 6 países no mundo fazendo vacina, desde a célula-mãe até aplicar na pessoa. O Brasil, em 2 meses, no máximo, ele estará nesse clube. E talvez mais 4 ou 5 meses o Brasil estará no mais seleto clube de desenvolvimento próprio de um imunizante. Então, não é apenas as 530 milhões de doses de vacina que nós já compramos que vai ser aplicada na população brasileira. E eu comecei a explicar, e aí eu não concluí. A pergunta que eu recebi, o auxílio emergencial de 4 meses, ele foi previsto para abril, maio, junho e julho, porque até julho nós acreditamos que muito próximo, ou talvez a metade da população brasileira já vai estar imunizada. Então nós teremos a tal imunidade. Imunidade de rebanho. Isso, que permite que a gente volte às atividades. Agora, o que é um absurdo é esse fecha-fecha, esse prende gente, bate em gente. Eu estou vendo policial militar que eu respeito e defendo, mas isso eu não defendo batendo em mulher, batendo em comerciante, batendo em ambulante, guarda municipal atracado no chão com o cara que está vendendo uma fruta. Isso é uma barbaridade, é uma desumanidade. É uma desumanidade com o soldado, que é obrigado a fazer isso, porque os comandantes mandam, ou o governador manda, e é uma desumanidade com o povo, que tem que olhar para o policial militar e saber que ali está a sua segurança. Ali está aquele cidadão que foi treinado, aquela cidadã preparado para lhe proteger, e não para lhe atacar. Atacar para lhe tirar o quê? O direito de poder trabalhar? Eu não me conformo com isso, Degene. E o presidente Bolsonaro também não. Bom, para encerrar curto e grosso com um sim ou não, mesmo porque acabou o programa e está falhando o som de novo aqui, eu tenho medo que caia. Mas um sim ou não, o presidente Jair Bolsonaro, que foi parlamentar durante 38 anos, não é parlamentar de hoje, quer dizer, está dentro do processo democrático, não pensa de forma alguma em politizar as Forças Armadas, né? As Forças Armadas têm o seu papel de Estado e assim continuarão a seguir
o seu papel constitucional. Eu tenho a impressão que essa é a resposta que o Brasil quer ouvir. Eu já sei, mas eu gostaria de ouvir do senhor. Presidente Jair Bolsonaro é um democrata. O Brasil continuará uma democracia enquanto estiver nas mãos de Jair Bolsonaro. Quem sonha com a pátria grande, quem sonha com a pátria socialista, quem sonha com a Venezuela do Brasil, é o sujeito que o Fachin indevidamente libertou e colocou em condição de disputar. E a discussão o ano que vem é se o Brasil vai continuar democrático ou vai virar uma Venezuela. O Brasil vai continuar democrático, o presidente vai ser Jair Bolsonaro e o Lula vai ter a maior derrota da história dele no ano que vem. Que ele venha para a eleição, nós estamos próprios, nós estamos prontos, o presidente está pronto, ninguém teme isso. Agora, o que nós precisamos nesse momento é unir o Brasil com racionalidade para enfrentar a doença. Mas isso não vai acontecer, lamentavelmente, porque a extrema imprensa, a imprensa desengajada, as empresas que nós podemos listar os seus nomes aqui, mas eu não vou fazer em respeito à Band. O que eu vou dizer aqui é o seguinte: se tem um presidente que luta pela liberdade do seu povo, esse presidente tem nome e sobrenome, Jair Messias Bolsonaro. Todos os outros, em maior ou menor grau, pensaram em restringir a nossa liberdade. E eu vou lembrar de uma coisa muito importante: o Brasil é o único país do mundo onde o cidadão que está na área rural do Brasil 20, 40, 80% da sua propriedade sequestrada pelo Estado brasileiro sem direito à indenização. Pergunta lá na Europa se eles aceitariam uma barbaridade dessa, pois o Brasil fez. Então, essa é a grande pergunta. O Brasil tem pessoas que têm viés autoritário? Tem, mas isso que aconteceu foi no governo da Dilma, não foi no governo do presidente Bolsonaro. Do presidente Bolsonaro, a gente preserva a liberdade das pessoas. A gente luta para que elas sejam livres e que elas tenham o direito de escolher e não se submeter a um tiranete de plantão. Então, quem quer democracia no Brasil sabe que pode confiar no senhor Jair Messias Bolsonaro. Bate! Não precisa ficar tão nervoso assim. Bom dia, não, mas é que, eu tô que cansado. Deus proteja, que Deus lhe dê, eu sei, que Deus lhe dê saúde, ele dê proteção ao senhor, à família e a todos do seu entorno, que Deus salve o Brasil. Foi um prazerão falar com o senhor de novo. Fica com Deus. Sempre é um prazer falar contigo, aproveitar que hoje é quinta-feira de Páscoa, lembrar que na noite de hoje Jesus fez o jantar da Páscoa, né, e instituiu a Santa Ceia, né, que era uma forma de poder espalhar o seu amor e o seu perdão por todos aqueles que creem. Então, que a mensagem de Jesus abençoe a toda a equipe da Band, a ti, a tua família, continue sendo essa pessoa extraordinária, esse ser humano que o Brasil todo admira, que o Brasil todo gosta e que a tua voz sempre siga firme e forte na defesa desse país que todos nós amamos. Muito obrigado pela oportunidade, uma Páscoa abençoada para todos. Tudo igual em relação ao senhor, que Deus lhe proteja e guarde, e a sua família também. Feliz Páscoa. Tchau, ministro. Abração.